Já se perguntou como alguém que repetiu de ano na escola, tinha dificuldades com a escrita e nunca almejou a fama, acabou vendendo mais de 41 milhões de livros e se tornou uma das principais vozes sobre sucesso financeiro global? Parece inacreditável, certo? Afinal, sempre lhe disseram que, para prosperar você precisa de notas excelentes, um diploma universitário e um plano meticulosamente elaborado. Mas, e se tudo isso estiver te impedindo e não te ajudando a progredir? Você aprendeu a estudar, a obter boas notas, a concluir uma faculdade e, com sorte, garantir um bom emprego, não é? Mas permita-me uma pergunta simples. Quantas pessoas você conhece que trilharam esse caminho precisamente seguindo à risca o roteiro da vida bem-sucedida e mesmo assim se sentem infelizes, endividadas, estressadas ou profundamente frustradas com suas realidades? E não me refiro a estatísticas impessoais. Falo do seu tio, da sua irmã, possivelmente até dos seus pais. A verdade é que a fórmula que lhe venderam está obsoleta. E pior, ninguém quer lhe revelar isso, porque é mais conveniente manter você crendo que a culpa é sua, que você não se dedicou o suficiente, que precisa de mais um curso, de mais uma especialização, de um currículo ainda mais competitivo. Mas se na realidade o problema for o próprio jogo que lhe ensinaram a jogar? Meu próprio pai acreditava nesse método. Ele possuía um doutorado, um homem de princípios, um educador brilhante, respeitado, com uma carreira sólida. No entanto, financeiramente, ele vivia tomado pelo medo, sempre preocupado com as contas, sempre ansioso com o futuro. Ele confiava no sistema. E o sistema o recompensou com estabilidade, mas nunca com liberdade. Foi convivendo com ele e, simultaneamente, aprendendo com o pai de um amigo, o que denominei de pai rico, que comecei a perceber algo que me chocou profundamente. Os conselhos do meu pai pobre, por mais bem intencionados que fossem, estavam me preparando para sobreviver, não para triunfar. Há uma diferença colossal entre estabilidade e liberdade, entre segurança e prosperidade. O sistema o treina para não pensar, o ensina a seguir instruções, a buscar validação externa, a procurar aprovação, mas nunca a assumir riscos calculados, nunca a construir riqueza, nunca a pensar como proprietário. E aí reside o conflito, pois mesmo sem consciência você sente isso, sabe aquele vazio que o atinge quando acorda na segunda-feira cedo e não enxerga propósito? Aquela sensação de estar vivendo no automático? Aquela inquietação que você tenta abafar com séries, redes sociais e cafeína? Isso não é preguiça. Isso é sua essência lhe dizendo que você foi feito para algo maior. A maioria das pessoas vive apagando incêndios financeiros. Trabalha o mês todo para pagar contas. Vive pensando em como sobreviver à próxima fatura do cartão de crédito. E ainda dizem que isso é normal. Eu me nego a aceitar isso como normal. Isso é cativeiro. E o mais cruel é que o fizeram acreditar que se não seguir o roteiro tradicional você é um fracasso. Mas vou lhe contar algo. Eu fui reprovado 2 vezes na escola. Me diziam que eu nunca conseguiria nada. Eu não sabia escrever. Quando escrevi meu primeiro livro, as editoras o rejeitaram dizendo que era péssimo. E mesmo assim, ele vendeu mais de 40 milhões de exemplares. Sabe por quê? Porque eu parei de tentar agradar ao sistema e comecei a servir as pessoas. Eu escrevi o que ninguém estava escrevendo. Disse o que ninguém ousava dizer. E muitas pessoas se identificaram com isso, porque no fundo, elas também sabiam que algo estava errado. Você não precisa de um MBA para ser livre. Precisa de coragem para pensar de forma diferente. Precisa de educação financeira real, não de fórmulas prontas. Precisa compreender como o dinheiro realmente funciona. E isso, infelizmente, você nunca aprenderá nas salas de aula tradicionais, porque as escolas foram projetadas para formar empregados, não para formar empreendedores. E se você acha que isso é apenas uma teoria da conspiração, considere um dado. Segundo a Forbes, mais de 60% dos universitários americanos se formam com dívidas de estudos que levam décadas para serem quitadas. E menos de 30% trabalham na área em que se formaram. Então me responda, o que é mais arriscado?
pensar de maneira diferente ou continuar seguindo um modelo falido, o que o impede de romper esse ciclo? Medo, falta de informação, a opinião dos outros? Porque no fundo você sabe que há algo em você que deseja mais, que precisa de mais, e está esperando apenas um sinal para começar. Este é o sinal. Você não precisa continuar no automático, mas precisa tomar uma decisão, porque ninguém fará isso por você. Ninguém lhe entregará a liberdade em um diploma. Você terá que buscar, terá que aprender, terá que se transformar. E a primeira transformação acontece aqui, em sua mente. No exato momento em que você escolhe parar de aceitar o que lhe disseram e começa a questionar: e se eu puder mais? Você quer mudar de vida? Então entenda de uma vez por todas: não existe sucesso sem esforço. E quanto mais cedo aceitar isso, mais rápido começará a progredir. As pessoas me perguntam: Robert, qual é o segredo? Como você conseguiu alcançar tanto sucesso, vender mais de 40 milhões de livros, influenciar pessoas no mundo todo? E a resposta é bem mais simples e incômoda do que elas gostariam de ouvir. Eu abracei a luta. A maioria quer o resultado, mas foge do processo. Querem vencer sem perder o sono. Querem aplausos sem rejeição. Querem reconhecimento sem antes serem ignorados por anos. Mas deixe-me contar a realidade. A verdade nua e crua que ninguém gosta de ouvir, mas que pode libertá-lo. Você vai falhar. Você será rejeitado. Você vai duvidar de si mesmo. E tudo isso faz parte do percurso. Quando eu escrevi Pai Rico, Pai Pobre, eu não tinha ambição de ser famoso. Eu não imaginava que aquele livro se tornaria um fenômeno mundial. Na verdade, eu achava que venderíamos 1000 cópias, e só porque eu e Kim compramos esses exemplares para presentear no Natal. Nenhuma editora quis publicar o livro. Me chamaram de amador. Disseram que eu não sabia escrever. E sabe de uma coisa? Eles estavam certos. Eu não sabia escrever. Reprovei 2 vezes na escola. Sempre precisei de um editor para revisar meus textos. Mas eu tinha algo que eles não podiam mensurar: convicção. Eu sabia que minha mensagem era verdadeira, que aquilo podia ajudar pessoas. Então não importava se ninguém acreditava, eu acreditava. E isso foi suficiente para continuar, mesmo sendo ignorado, mesmo sendo criticado, mesmo sendo chamado de idiota por minha própria família. Inclusive, minha tia, professora, odiava meu livro. Disse que ele era perigoso porque ia contra tudo o que ela ensinava. E sabe o que eu pensei? Ótimo, então estou no caminho certo. Você precisa entender isso. O mundo não recompensa o talento. O mundo recompensa a perseverança. Talento é comum. O que é raro é alguém que suporta a pressão do fracasso, levanta e continua. Todos os dias, por anos. Quantas vezes você desistiu porque as coisas ficaram difíceis? Quantas vezes começou algo entusiasmado e parou no meio do caminho porque ninguém o apoiou? Porque não viu resultados imediatos? Porque o medo o atingiu? Você acha que o sucesso chega rápido? Que basta postar conteúdo, abrir uma empresa ou lançar um curso e o dinheiro começa a cair na conta? Isso é ilusão. E essa ilusão está destruindo sonhos todos os dias. O que constrói o sucesso é disciplina. É fazer o que precisa ser feito mesmo quando não se vê nenhum resultado. Mesmo quando está no escuro sem garantias. Quando a maioria desiste, é aí que o vencedor persiste. Ryan Holiday, um autor a quem admiro muito, fala de algo chamado resistência criativa. É a fase em que você já está cansado, exausto, sem retorno. E mesmo assim você insiste. Porque você não está fazendo pelo retorno imediato. Está fazendo porque é parte de quem você é. E isso vale para qualquer área. Quer abrir um negócio? Vai falhar. Vai perder dinheiro. Será traído por pessoas próximas. Terá clientes reclamando. Vai dormir inseguro. Vai pensar em desistir. E se você não estiver preparado para isso, nem comece. Quer melhorar sua vida financeira? Terá que abrir mão do conforto. Terá que dizer não a prazeres imediatos. Terá que estudar, trabalhar mais do que a maioria, passar por momentos de escassez antes de alcançar a liberdade. Quer mudar de carreira? Vai começar do zero. Vai ouvir que está louco. Vai se sentir inseguro. E provavelmente vai ganhar menos no início. E mesmo assim,
terá que continuar. Porque o caminho da verdade começa com renúncia. E aqui vai um aviso sincero. Se você não estiver disposto a pagar o preço da transformação, continuará pagando o preço da estagnação. A diferença entre quem vence e quem fracassa não é inteligência, não é talento nato. É disposição para lutar, para fazer o que precisa ser feito todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. E, principalmente, de não desistir quando o mundo disser que você não vai conseguir. Então, quero propor um desafio simples, mas que pode começar a reprogramar sua mente. Escolha uma única coisa que você tem adiado por meses. Pode ser algo pequeno, como acordar mais cedo. Estudar sobre investimentos. Começar aquele projeto que você sempre deixa para depois. E faça isso por 7 dias consecutivos, sem falhas, sem desculpas, sem depender de motivação. Sabe o que vai acontecer? No começo vai parecer incômodo. No segundo dia, vai bater a preguiça. No quarto, você vai querer desistir. Mas se você persistir até o 7º, algo muda. Você começa a confiar em si mesmo. Você começa a provar na prática que consegue vencer pequenas batalhas. E quando você vence pequenas batalhas, começa a se preparar para as grandes. Foi assim que eu comecei. Não como um plano perfeito, mas com uma decisão inegociável. Eu não ia desistir da minha mensagem. E essa é a única pergunta que você precisa responder agora. Você está disposto a lutar pelo que você deseja se tornar? Uma das maiores armadilhas que impedem as pessoas de alcançar sucesso verdadeiro e duradouro é a tentação de imitar o que os outros estão fazendo. Parece lógico. Alguém ficou rico fazendo vídeos sobre finanças, então você tenta fazer igual. Alguém teve sucesso vendendo produtos digitais? Você tenta seguir o mesmo caminho. Mas o problema é que quando você copia o que os outros fazem, você se torna uma versão diluída de algo que já existe. E nesse exato momento, você se torna descartável. Você se torna apenas mais um. Eu aprendi cedo que o verdadeiro sucesso vem quando você faz aquilo que só você poderia fazer. Aquilo que é tão autêntico, tão específico, tão visceralmente ligado à sua história, que ninguém mais conseguiria replicar. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quando me sentei para escrever Pai Rico, Pai Pobre, eu não tentei escrever como um economista. Não tentei escrever como um acadêmico. Eu escrevi do meu jeito, com minhas palavras, com minha experiência, com a linguagem que meu avô usaria numa conversa na varanda. Eu sabia que os intelectuais iriam torcer o nariz, mas eu não estava escrevendo para eles. Eu estava escrevendo para pessoas comuns como eu, que nunca tinham aprendido nada sobre dinheiro de verdade. Gente cansada de palavras difíceis e promessas vazias. E sabe o que aconteceu? Pessoas que nunca tinham lido um livro na vida começaram a me escrever dizendo: "Esse foi o primeiro livro que consegui ler até o fim." Ou, "Robert, parecia que você estava falando diretamente comigo." Isso não foi porque o livro era genial, foi porque ele era autêntico. Você quer construir algo grandioso? Então pare agora mesmo de tentar ser o próximo fulano de tal. A pergunta que você deve se fazer é: qual é a história que só eu posso contar? O mundo não precisa de mais uma cafeteria igual a Starbucks. Precisa de uma experiência única, que só você poderia criar. Não precisa de mais um canal de finanças ensinando fórmulas prontas. Precisa de alguém que conte como saiu de uma realidade difícil, com soluções aplicáveis, do jeito que só você percebeu. Não precisa de mais um motivador com frases feitas. Precisa de alguém que fale com verdade, com dor, com alma. Peter Thiel, um dos fundadores do PayPal, tem uma frase que levo comigo: a competição é para os perdedores. O verdadeiro sucesso está em criar um monopólio pessoal, um espaço onde você é o único, onde ninguém pode competir com você, porque ninguém tem sua história, seus erros, seus aprendizados, seus traumas e superações. E antes que você pense: "Mas eu não tenho nada de especial", deixe-me dizer: tem sim. O problema é que você está tentando esconder justamente a parte mais poderosa de sua história, aquela que o torna vulnerável, humano e real. As pessoas não se conectam com a perfeição, elas se conectam com a verdade. Então, pare de esconder suas cicatrizes.
Mostre como você sobreviveu. Isso tem valor. Isso é diferencial. Eu já vi pessoas construírem fortunas só porque tiveram a coragem de compartilhar algo que viveram, desde mães solo que criaram um método para outras mulheres se organizarem financeiramente, até jovens que transformaram as dificuldades da periferia em conteúdo de educação prática. Eles não tinham uma grande estrutura, tinham uma grande verdade. E isso foi suficiente para começar. Mas para isso, você precisa mergulhar em si mesmo. Entender quais são as dificuldades que você conhece como ninguém. Quais são os problemas que você resolveria, mesmo sem receber nada em troca? Que perguntas você sabe responder porque as vivenciou na pele? E, acima de tudo, o que você sente que nasceu para dizer ao mundo? A resposta para isso não está em um curso, não está em um guru, está dentro de você. E ela pode ser incômoda, porque vai te obrigar a sair do papel de imitador e assumir o papel de protagonista. E aqui vai um exercício prático. Pegue papel e caneta e escreva 3 momentos de sua vida em que você achou que não conseguiria seguir em frente, mas conseguiu. Depois escreva o que você aprendeu em cada um desses momentos. Você vai descobrir que ali, nessas cicatrizes, estão seus diferenciais. Seu único. Agora, transforme isso em algo que possa servir outras pessoas. Porque o segredo está aí. Servir com autenticidade. Criar valor com sua verdade. O mundo está cansado de cópias. O mundo precisa de você, mas da sua versão mais autêntica. Foi isso que eu fiz. E foi isso que me tirou do anonimato para me tornar alguém que, mesmo depois de 20 anos, ainda tem um livro entre os mais vendidos do mundo. Não porque eu tentei ser o melhor escritor, mas porque eu fui o único capaz de escrever aquela história daquele jeito. E a pergunta que fica para você é: o que só você pode criar? Esse é o erro mais comum entre quem está começando. Dedicar toda a energia ao produto, à oferta, ao design e esquecer das pessoas. Esquecer de quem está do outro lado. Mas o sucesso verdadeiro, aquele que supera crises, cancelamentos e mudanças de algoritmos, surge de um lugar muito mais profundo. Confiança. Você pode ter a melhor solução do mundo, mas se ninguém confiar em você, ela não vale nada. E confiança não se constrói da noite para o dia. Ela surge da constância, da presença, da escuta atenta. Ela surge quando você se manifesta não apenas para vender, mas para servir. Quando você responde uma mensagem sem pressa. Quando você lembra o nome de alguém que o acompanha há meses. Quando você dá valor antes de pedir atenção. Agora eu quero que você reflita com sinceridade. Se o Instagram desaparecesse amanhã, para quantas pessoas você conseguiria enviar uma mensagem diretamente pelo WhatsApp ou por e-mail? Quantas dessas pessoas realmente se lembrariam de você? Quantas delas já sentiram de verdade que você se importa? Essa é a diferença entre ter seguidores e ter uma comunidade. Uma comunidade não depende de plataforma. Ela depende de ligação, de laços humanos, de cuidado. Tem gente que passa anos construindo um negócio inteiro em cima de um perfil, de um feed bonito, de um tráfego pago bem feito, mas não tem sequer 10 pessoas que confiariam nela a ponto de comprar qualquer coisa que ela oferecesse, sem nem ver a página de vendas. Isso é perigoso. É como construir uma casa em cima da areia. Se você busca estabilidade, precisa construir fundamentos sólidos, precisa cultivar relacionamentos antes de precisar deles. Porque quando a maré subir, e ela sempre sobe em algum momento, será isso que o manterá de pé. As pessoas que acreditam em você, que o conhecem além do conteúdo, que sentem que você as enxerga de verdade, e isso não se compra, não tem atalho, só se conquista dia após dia com consistência, com vulnerabilidade, com presença genuína. Eu posso lhe garantir uma coisa: se você desaparecesse hoje, as pessoas notariam, sentiriam sua falta, ou simplesmente seguiriam para o próximo perfil que oferece algo semelhante. Fazer essa pergunta dói, mas ela é necessária, porque no final, é isso que sustenta um negócio a longo prazo. Não é o algoritmo, não é o hype, não é o lançamento de 6 dígitos. É a qualidade de seus relacionamentos.
É o quanto você está disposto a se dedicar antes de receber. É o quanto você é lembrado não só pelo que entrega, mas por como faz as pessoas se sentirem. Você não precisa de uma audiência gigantesca. Precisa de pessoas que confiam em você. Pessoas que torcem por você, que se conectam com sua mensagem. E isso se constrói todos os dias nas pequenas ações que ninguém vê. E se você acha que isso é demasiado romântico ou impraticável, deixe-me lembrar de um dado real. Segundo a Harvard Business Review, negócios que mantêm contato direto com seus clientes têm até 60% mais chances de sobreviver em tempos de crise. 60%. É muito. E sabe por quê? Porque quando tudo desmorona, as pessoas não compram o mais barato. Compram de quem confiam, de quem está perto, de quem está presente. Então, se você ainda não começou a construir esses laços, este é o momento. Porque quando você realmente precisa de apoio, já é tarde demais para começar. Quando falamos em construir relacionamentos antes de precisar deles, não é apenas sobre estratégia, é sobre visão de longo prazo. É entender que negócios verdadeiramente sólidos são sustentados por pessoas, não por cliques. O que isso significa na prática? Que o tempo que você gasta hoje respondendo uma mensagem de forma atenciosa, ou lembrando o nome de alguém que comentou em seu conteúdo na semana passada, é um investimento invisível que no futuro vai salvá-lo de maneiras que você nem imagina. Muita gente só percebe o valor disso quando já é tarde. Demais. Quando o alcance do Instagram cai e ninguém mais interage. Quando a lista de leads comprada não converte. Quando o tráfego pago começa a ficar caro demais para arcar. Aí bate o desespero. E nessa hora, sabe quem sobrevive? Quem plantou antes de precisar colher. Relacionamento não é apenas uma tática de marketing humanizado. É o próprio fundamento de seu posicionamento. É o que transforma você de mais um em alguém que faz falta. Porque qualquer pessoa pode entregar um conteúdo bom, mas poucas conseguem criar presença genuína. Aquela sensação de que, mesmo do outro lado da tela, há alguém ali que se importa. E quando você serve de verdade, sem imediatismo, você gera reciprocidade. Isso tem muito mais valor do que qualquer gatilho de escassez ou persuasão forçada. As pessoas se lembram de como você as fez se sentir. Se lembram de quem esteve ali quando elas precisaram. Se lembram de quem ofereceu valor sem pedir nada em troca. Esse é o tipo de vínculo que ninguém lhe tira. Nem uma mudança de algoritmo, nem um cancelamento, nem um erro no caminho. Porque quando você cria conexão verdadeira, você constrói algo que resiste ao tempo, confiança. E talvez essa seja a parte mais negligenciada por quem está começando. O foco está todo em viralizar, crescer rápido, escalar. Mas crescimento sem vínculo é vazio. Você pode alcançar 1 milhão de pessoas e mesmo assim não ter uma comunidade. Porque comunidade não se mede por número, se mede por profundidade. Portanto, para que seu empreendimento prospere e não seja apenas mais uma promessa efêmera após um breve sucesso, comece hoje mesmo a fazer o que poucos ousam. Cultive relações antes mesmo de precisar delas. Ofereça atenção, mantenha-se presente, ouça atentamente. Porque no final o triunfo não se mede pelo lucro obtido, mas sim pelo número de pessoas que confiam em sua trajetória. Essa confiança, uma vez conquistada, será sua aliada em cada etapa. O cerne de tudo que discutimos aqui é simples, porém impactante. Em essência, são os laços humanos que sustentam qualquer projeto genuíno. Não importa a excelência do seu produto, a sofisticação de sua marca ou a genialidade de sua estratégia, sem confiança, você constrói sobre areia movediça. Agora que você compreendeu isso, um novo passo o aguarda. Uma nova etapa nesta jornada de crescimento. E ele já está à sua frente. Clique e siga comigo. No próximo vídeo, avançaremos um nível em sua construção de conhecimento, para que você se torne um pouco melhor do que é hoje. Agradeço por sua atenção até aqui. Nos vemos lá.